e venha cantar. Um mundo diferente agora está pra começar. Jogue fora os seus erros, seus medos e venha cantar. Um mundo diferente. Bom, as pessoas estão chegando, sejam todas bem-vindas. E a gente escolheu uma música de sensibilização, uma canção que já é bem antiga, né? O movimento espírita conhece bastante, acredito eu, que é Ele Veio. O compositor dessa música é Luiz Antônio Mileto, uma pessoa muito querida que esteve em nossa cidade algumas vezes. Ele era cego, mas uma pessoa com uma sensibilidade escandalosa, que compôs lindas canções. Algumas a gente pode encontrar no YouTube, inclusive essa que eu vou apresentar para vocês. Ela está no YouTube e é uma música que eu acho que casa muito bem com o tema que nós vamos abordar nessa noite. Ela é para nos sensibilizar.
linda canção. Então, sejam todos bem-vindos a essa roda. E com essa música, ela nos preparou para a nossa prece. Eu vou pedir para Carlinhos fazer para a gente a nossa prece. Adaísa, Oi. eu O estou, barulho. Sei. eu estou numa clínica, está muito barulho aqui. Tá. Então, eu vou pedir para uma outra pessoa que esteja aqui. Suzana, você pode fazer para a gente? Oi, Adaísa, boa noite a todos. Boa Posso sim, noite. só que eu vou deixar a câmera desligada, tá? Porque eu Ok. estou aqui fazendo umas questões aqui, tá? Então Fique à vamos, vontade. vamos orar, né? Orar pedindo a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, aos protetores, trabalhadores espirituais que vem acompanhando este grupo para que os estudos da noite de hoje possam nos ajudar e, se possível, Senhor, apesar de todas as dificuldades que trazemos conosco neste momento, colocar em prática esses ensinamentos. Assim te pedimos, Senhor, que serene as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos, de fato, assimilar os ensinamentos que serão compartilhados na noite de hoje. Que assim seja. Bom, gente, então, mais uma vez, uma boa noite para todos. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito querida, e quem me conhece sabe que eu adoro ver gente jovem entrando no trabalho. E a Aline é uma menina que eu venho acompanhando, uma pessoa estudiosa da doutrina, e ela fez algumas palestras na Casa de Caridade Maria Frank sobre as parábolas, e mais especialmente o sermão profético. Ela primeiro fez em palestra pública e depois a gente a convidou para o nosso grupo de estudo de mediunidade, que a gente queria estudar um pouco Jesus nesse início de ano. E foi uma oportunidade muito interessante com as parábolas e também com o sermão profético. Esse sermão, ele é de uma riqueza enorme e acho assim, muito importante que a gente faça uma reflexão sobre ele nesse momento que a gente vive. Acredito que vocês vão gostar. E, como sempre a gente faz, vocês poderão fazer também comentários, fazer perguntas, né? Tudo que possa vir a enriquecer esse momento nosso vai ser muito bom. A gente colocou no PowerPoint o sermão. Quando você quiser, Aline, você pode falar que eu coloco e a gente faz uma leitura do texto, tá? Fica à vontade para fazer isso Tá bom. a hora que você julgar melhor. Seja bem-vinda a esta sala. Boa noite a todos. De antemão, gostaria de agradecer a Adaísa pelo convite, né, de estar com vocês aqui nessa noite e para falar um pouco sobre o sermão profético e falar que é uma das inúmeras interpretações, reflexões, né, que a gente pode fazer a respeito desse sermão. E tenho certeza que muitas contribuições virão hoje, né? Quem quiser falar qualquer coisa, a Daísa vai me ajudar aí, né? Levanta a mão, que a gente pare e dá voz, né? Para que a pessoa possa se colocar. Mas, para a gente começar, assim, né? A gente gostaria já de começar
tendo aqui uma interação com o grupo, né? Quando a gente fala em sermão profético, antes da gente ter assim, um contato mais específico com ele, né? Da primeira vez que a gente ouviu falar sobre sermão profético, né? Sem que a gente tivesse conhecimento da doutrina, né? Que a pudesse aliar para uma melhor compreensão dele, né? Ou da forma como a gente ouve falar para outros segmentos religiosos, de repente, né? Das interpretações, qual é a sensação que a gente tem, né? Qual é a impressão que a gente tem quando a gente ouve falar em sermão profético? Eu gostaria que alguém, né, vocês pudessem fazer algumas colocações aí a respeito. Alguém? Pode ficar à vontade, pessoal. Até agora? Oi, Roberto. Cheguei agora, mano. Ah, você chegou agora? Ele está dizendo que chegou agora. Cheguei agora. Deixa eu me atualizar. Deixa eu se atualizar. Nós estamos falando sobre sermão profético. Assim, à primeira vista, né, quando a gente ouve falar em sermão profético, quando a gente faz uma leitura, né, rápida, literal, né, do texto, a gente fica assim um pouco meio que espantado, né, assim, o que será que esse texto, que Jesus quer nos passar com essas informações, né? Será que ele está falando para a gente, né, que o mundo vai acabar, né? Questões, né? Será que ele está trazendo essas informações para nos amedrontar diante dessas realidades, dessas questões que ele vem trazendo, né? Que de fato ele quer nos ensinar, né? Com essas situações que vêm sendo narradas, né, no sermão profético. Mas, para a gente entender melhor, o termo sermão, né, a palavra sermão, ela vem do latim, que significa, né, da palavra sermo, que quer dizer uma fala, né, um discurso. E dele mesmo, né, que a raiz do verbo seria o verbo serere, que significa unir, né? Então, é um discurso que une, né? E vulgarmente, que a gente costuma ouvir, né, sermão, né, como um discurso religioso, ou como chamar a atenção de alguém, fulano deu um sermão, até como uma palavra, um termo mais negativo, né, como uma advertência negativa, de chamar a atenção. Né? Então, será nesse sentido que o Cristo estava nos trazendo? Né? E profecia, né? Profético vem de profecia, né? E profecia é um termo grego que é a capacidade de interpretar os desejos dos deuses, assim que era compreendido, né, pelos gregos. Interpretar os desejos dos deuses e é formada pela junção de duas palavras, que é profetes e faina, que significa falar à frente, antecipar, né, os acontecimentos. Então, quando Jesus vem nos trazendo o sermão profético, ele tem como objetivo, né, nos advertir, nos trazer uma advertência, nos fazer revelações, né, explicações aos discípulos, a princípio, né, e, consequentemente, a nós, né, de eventos futuros esses que se dariam a curto, a médio e a longo prazo. Né? De tudo sermão, a gente vê que determinadas coisas, a gente vai ver, né, que ainda se aplicam, advertências que o Cristo fez lá atrás, né, que ainda estão acontecendo. Umas já aconteceram, né, e outras ainda estão acontecendo. Então, só para a gente contextualizar o sermão, quando ele foi falado, né, quando tudo aconteceu, a gente vai recordar que o Cristo chegou, né, a Jerusalém para as festividades da Páscoa judaica, né, e que, a princípio, ele visitou o templo, né, o templo de Herodes. Lá ele se desentendeu, né, com as lideranças religiosas, porque ele viu que o templo estava sendo desvirtuado das suas finalidades, né, que as pessoas estavam se equivocando em relação ao verdadeiro objetivo, né? Lá estava tendo comércio, né, corrupção, e o aspecto religioso genuíno estava se perdendo. Né? Então, ele teve aquela postura enérgica, né, que expulsou os vendilhões do templo, né, e mostrou toda a indignação
que ali a casa do Pai, né, onde deveria falar, né, sobre os ensinamentos de Deus, não estava se atendendo aos fins a que se destinava, né? Então teve toda aquela situação, né, que a gente conhece, que foi narrada, né, nos evangelhos, né, sobre essa postura mais enérgica do Cristo, né, diante dessa situação que acontecia, né, dentro do templo. E logo depois, né, outros tantos fatos vieram, né, acontecendo até chegarmos ao sermão profético, né? Como, por exemplo, né, logo que aconteceu a situação da expulsão dos vendilhões, ele proferiu várias parábolas, né, explicando a situação com a qual, né, ele tinha encontrado ali, né, a parábola da figueira, né, que tinha toda aquela beleza, toda aquela aparência de frutos, mas que não tinha o fruto a oferecer, né? Que aquele povo, né, tinha uma aparência de substância, né, de conhecimento, mas que não tinha o verdadeiro fruto para oferecer e alimentar as pessoas, né, que por ali passavam. Bem como, né, depois ele foi questionado pelos sacerdotes a respeito de que autoridade ele tinha, né, de mestre para pregar no templo, para estar ali falando às pessoas, né, com que autoridade ele tinha, né, e aí houve aquele outro desentendimento, né, com os fariseus e tal. Depois veio a situação, né, de ser questionado, né, pelos fariseus a respeito dos tributos, né, a quem daria o tributo, aí que ele respondeu, né, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né, e logo em seguida vem, né, no Evangelho de Mateus, que é o que a gente está tomando por base, né, porque o sermão profético ele está tanto em Mateus como Marcos e Lucas, mas a gente vai ter por base, né, o que está no Evangelho, né, segundo Mateus, que a gente vai até utilizar a tradução de Haroldo, né, para a gente estar fazendo as nossas reflexões do dia de hoje. Então, ele vai e nos até chegar, né, ao ponto de falar a respeito do sermão. Então, todas essas coisas que ele vivenciou desde a chegada dele, né, em Jerusalém, ele compila, né, e faz essa advertência aos discípulos, né? Se você quiser colocar agora, Daís, o texto, né, para a gente fazer uma leitura rápida aí, eu agradeço. Então, o sermão ele tem esse objetivo, né, de trazer revelações, explicações, né, e advertências, né, aos discípulos e, consequentemente, para nós, né, todos esses anos depois, que ainda está muito, muito presente, né? Então, o Cristo vem e já fala assim: tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: não vedes tudo isto? Amém vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se deles os discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas? E qual o sinal da tua vinda e da consumação da era? Em resposta, Jesus lhes disse: vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e estareis na iminência de ouvir de guerras e relato de guerras. Olhai e não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em todos os lugares. Todas essas coisas são o começo das dores do parto. Então vos entregarão a provação e vos matarão, e serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo,
muitos se escandalizarão, entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esses serão salvos. Este evangelho do reino será proclamado em toda a terra habitada, por testamento a todas as nações. E então virá o fim. Portanto, quando virdes a abominação devastadora que foi falada através do profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, que estiver tendo, compreenda. Quem estiver lendo, compreenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o terraço, não desça para pegar as coisas dentro da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para pegar suas vestes. Ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, pois haverá neste tempo grande provação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão encurtados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não creiam, pois serão levantados falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios da sorte e enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que está no deserto, não saiam, ou eis que estáis no quarto interno, não creiam. Por assim como o relâmpago, pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. E logo depois da provação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu como poder de muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande trombeta e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra extremidade. O que a gente, né, após fazer essa leitura, em uma interpretação rápida, né, literal, qual seria a compreensão que nós teríamos, né, a respeito desse sermão profético? Olha quanta coisa, né, o Cristo nos disse. Haverá guerra, haverá fome, vocês serão odiados, né? Quantas coisas, né, assustadoras foram faladas aí, né? Qual é a impressão? O que será que o Cristo quis nos trazer, né? Quis nos deixar de ensinamento, né, diante desse sermão profético? Alguém gostaria de colocar alguma coisa ou eu posso seguir? Qualquer coisa, só sinalizar aí que a Daísa fala e eu paro. Bora, gente, não fiquem tímidos. Então, a gente fazendo, né, essa primeira leitura, né, a gente fala assim, meu Deus, o mundo vai acabar, né? Muita desgraça, muita fome, muita guerra, muito ódio, muita situação, né, conflituosa, né, muito sofrimento, muitas dificuldades, né? E a gente começa a questionar, né, o porquê e o Acho que ela congelou. Oi, Aline. Aline, você está me ouvindo? Congelou.
Eu acho que ela congelou. Só um minutinho. Deixa eu ver se ela vai falar alguma coisa no Zap. Caiu aqui? Voltei. Ah, voltou. Caiu. Então, conhecedor da natureza humana, como governador espiritual, né, da Terra, né, ele sabia muito bem das nossas fragilidades, das nossas dificuldades, né, e de como ser abordada determinadas situações, né, devido ao despreparo das pessoas para estarem compreendendo a mensagem, né, que ele estava trazendo e a magnitude das informações, né? Então, ele não poderia falar de uma forma muito objetiva, muito clara. Então, ele utilizou toda a simbologia, né, toda a alegoria, como já era característico, né, da fala do Cristo e até do costume daquele povo, né, que se utilizava de parábolas, né, de poesias, de salmos, né, para estar fazendo a comunicação. Então, ele anunciou essas situações pelas quais a humanidade, né, iria passar ao longo dos tempos, né, dado o conhecimento da nossa inferioridade moral ainda, do nosso início de processo de evolução, né, espiritual. Então, e sabedor que essa nossa baixa elevação moral se dá em função ainda da nossa não observância da lei de Deus. Fato que ele comprovou, né, diante do cenário que ele, né, ter posturas e a forma de caminhar de acordo com os ensinamentos de Deus, e que acabaram se desvirtuando, como é do ser humano, né, se desvirtuando ao longo do caminho. Então, todo esse discurso, né, a gente vê que ele é um discurso alegórico, né, metafórico, justamente, né, dada a falta de condição de compreensão das pessoas, né, para estar entendendo, de fato, de forma objetiva, o que ele tinha para ensinar. E a forma, né, de abordar esses ensinamentos espirituais que o Cristo trazia era no sentido de quanto mais, né, impressionasse a inteligência daquelas pessoas, quanto mais a coisa fosse mais impactante, né, melhor seria para que eles pudessem abstrair aquelas informações, né, por mais que não compreendessem a essência, mas que eles registrassem, né, no seu inconsciente, né, aquele ensinamento, até porque a educação se dava de forma oral, então precisava que aquilo ficasse registrado. Então, quanto mais absurdo, né, as informações, né, quando fala que chegará em nuvens, né, e outras tantas coisas, em fogo, e outros tantos exemplos, né, que ele trazia através de parábolas, né, e das suas falas, fazia com que aquilo impressionasse e aquilo ficasse registrado, né, na memória daquelas pessoas, para que pudesse atingir o fim de atingir os corações, né, e eles registrarem aquelas informações, né, apesar de não compreenderem a essência que era de caráter espiritual, né, de caráter metafísico, né, que transcendia a compreensão daquelas pessoas. Então, nós hoje, né, com o auxílio do Consolador Prometido, né, que o próprio Cristo disse que seria enviado, né, um Consolador Prometido que faria com que recordássemos, né, e lembrássemos tudo aquilo que ele ensinou, né, que ele sabia que as coisas iriam se perder pelo caminho, né? Então, com o Consolador Prometido, a gente tem condição de estar ampliando a nossa compreensão em relação às coisas, né? Então, é justamente com esse viés que a gente vai estar alinhando, né, o sermão profético, né, com a codificação, para a gente estar compreendendo de forma mais clara o que o Cristo quis nos dizer com isso. Então, Aline, tem um comentário aqui no chat. sim. Creio que já não estamos surpresos quanto aos acontecimentos preditos. O que nos falta é crer no que de mais importante ele nos disse. Ou seja, para que tivéssemos paciência e confiança, pois tudo passa. Para que tivesse, travou aqui para mim. Para que tivesse o quê? Peraí.
para que tivéssemos paciência e confiança, pois tudo passa. Exatamente. Concordo em gênero, número e grau, né? Então, com a compreensão, né, com a luz da doutrina espírita, a gente vai ver esse sermão profético com outros olhos, né? Quando fala o fim dos tempos, né? Que fim dos tempos são esses, né? Que o sermão vem trazendo, essas guerras, essas tribulações, essas dificuldades. Será que é um castigo de Deus para o povo, né? Ou será um processo necessário que se faz para que a humanidade possa progredir, né? Então, quando logo no início, né, do sermão, quando fala que Jesus saiu do templo, né, depois de ter sido questionado, que ele não tinha autoridade para estar ali falando e outras coisas mais, né, os discípulos lhe mostraram a edificação, né, embevecidos com a magnitude, né, física do ambiente, né, e ele então fala com os discípulos: não vedes tudo isso? Ou seja, vocês não veem que aqui está sendo desvirtuado, né? Que aqui não estão fazendo de acordo com a vontade do meu pai, que a corrupção está assolando a todos, né? Que o comércio está implantado aqui dentro, né? Que eles não me aceitam, né? Com autoridade para pregar, e dentre outras coisas mais. Né? Vocês não veem tudo que está acontecendo aqui, né? E diz mais: vos digo que não será deixado aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, nesse momento, ele está fazendo uma advertência, né? Aí que seria até a curto prazo, porque a própria história nos fala que no ano 70, né, depois de Cristo, o Império Romano, né, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Né? Então, ele já previa, já anunciou isso aí, esse templo lindo que vocês estão embevecidos com a beleza, né? Isso aí é passageiro. Vai chegar um tempo que ele não vai existir mais. O que na realidade importa, né, é o meu propósito. O que eu vim fazer aqui? Os meus ensinamentos, que estou aqui intermediando, né, o meu pai, porque eu vi que o negócio não estava muito legal, caminhando muito bem, então eu me fiz descer ao planeta, né, para exemplificar, né, o verdadeiro amor, a proposta de Deus, né? Então, não vedes tudo isso, né? Não vê o que está acontecendo? Que a beleza desse templo, tudo isso aqui é passageiro, né? Que a verdadeira construção é uma construção espiritual, né? Essa sim é sólida, né? Caiu a internet, né? Eu hoje também tive problemas à tarde. Oi, Aline. Talvez seja melhor tirar o vídeo da Isa, para melhorar a internet. Aline? Acho que ela saiu. Ela vai voltar. Voltou? Voltou. Aline, né? Oi. Se você achar que é melhor tirar o vídeo, tira então. Não, mas a minha está funcionando, está travando a sua aí. Ah, é? Vocês estão vendo a Aline bem, pessoal? Sou só eu? Não é dela que está caindo. Olha, mas todos os sinais estavam aqui. Então, eu posso tirar o vídeo, então. Vamos tentar, então. Você com o vídeo. Tá. Então, essas construções físicas, né, o que o Cristo quis dizer é isso, que elas são temporárias, né, que elas são sujeitas a intempéries, são sujeitas a ações de terceiros, né, enquanto a nossa construção espiritual, né, ela não é tão suscetível assim como essas que os discípulos estavam ali, né, embevecidos e admirados, né, diante daquilo ali. Então, ao assentar-se no Monte das Oliveiras, ou seja, o sermão se deu no Monte das Oliveiras, e essa postura, né, de assentar-se é uma postura em que os sábios hebreus
se utilizavam para transmitir os ensinamentos aos discípulos, né? Então, ele estava ali investido da autoridade de realmente alguém que tinha mais a oferecer, né? Então, só nesse trecho também que ele fala, ao assentar-se, todos ao sentar-se ao redor, já mostra a postura, né? Que já era um costume, né? Daquele povo, dos sábios, de transmitir os ensinamentos, que a gente sabe que é um ensinamento oral. Então, no Monte das Oliveiras, ele diz, os discípulos, né, começaram a inquirir dele. Então, quando que aconteceriam essas coisas? Quando se dariam essas coisas que o Cristo estava falando, que o templo seria derrubado, né, que não sobraria pedra sobre pedra? E qual será o sinal da tua vinda e da consumação das eras? Ocorre que o Cristo, né, ele não respondeu essa pergunta, né? Ele continua, né, a conversa e fala assim: vedes que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Mas por que será que o Cristo não respondeu essa pergunta? Quando se darão essas coisas? Quando será a consumação da era? Quando será a tua vinda? Por que será que o Cristo não respondeu? Começou a falar outro assunto, né, logo na sequência. Alguém gostaria? Não? Aí a gente vai na codificação, né? Graças a Deus temos esse recurso, né? E a gente encontra lá na Gênese, no capítulo 16, itens 13 e 14, a seguinte resposta: os acontecimentos que envolvem interesses gerais da humanidade têm a regulá-los a providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, ou por um meio ou por outro. Os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio do homem. Então, quando se dariam essas coisas, quando será a consumação das eras, né, da era, né, isso aí não está nos desígnios de Deus, porque isso aí depende do livre-arbítrio do homem. Então, esse processo de transformação, que a gente pode entender a consumação da era, né, como um processo pelo qual a Terra está passando, né, de transição de uma situação, de uma categoria para outra, né, de um mundo de provas e expiações, né, para um mundo de regeneração, ele vai se dar à medida que o homem for fazendo determinadas escolhas de acordo com o seu livre-arbítrio. Quando o homem for se moralizando, quando o homem for se melhorando. Então, não teria como o Cristo falar assim, vai ser em 2020, vai ser em 2021, ou vai ser daqui a 3.000 anos, porque vai depender da humanidade, como as coisas vão transcorrer nesse período, né? De acordo com as escolhas que nós, seres encarnados, faremos a partir de então, né? Então, o avanço do planeta, né, a consumação das situações, né, se dará de acordo com as nossas escolhas, as nossas atitudes e as nossas ações que fazemos a todo momento, né? Ali, a gente observa muitas vezes as pessoas, né, buscando essa data limite, né, querendo saber ano, né? Uhum. E a gente observa que dentro da doutrina, na obra básica, a gente não vai encontrar essa definição de que ano isso vai encontrar, né? vai acontecer. A resposta está na Gênese, né? Vai depender do livre-arbítrio do homem, das escolhas que nós fazemos, né? Se a partir de agora, de acordo com esses convites que nós estamos recebendo, né, já desde o ano passado aí, né, de reflexão, de compreensão do nosso objetivo na Terra e outras tantas coisas, né? Se a humanidade toda, de agora para frente, de uma mudança drástica de conduta, né, de moralização, de repente, a consumação das eras, o processo de transição vai ser um prazo muito menor do que se supunha, né? Porque vai depender de quê? De nós mesmos, né? Segundo o que a Gênese nos diz. Tem uma questão aqui que o Carlinhos botou, que é legal. Minha filha me perguntou hoje se a espiritualidade já informou
Quando vai acabar a pandemia? Eu disse que não vai informar, porque isso depende do homem. É isso aí. Se alguém chegar por aí com algum informe desse, vamos correr, porque aí é furada, né? Não é uma coisa séria, né? E aí vem o cuidado que devemos ter com as Então, o Cristo manifestações. continua, né? Exatamente. Não saímos por aí acreditando em tudo, né? Carta, você abre o YouTube, o que mais tem lá, né? Carta sobre a pandemia. Os que estão partindo na pandemia, né? Aí começa a generalizar, botar todo mundo em um saco só, né? Como se fosse, né, uma coisa... É até agressivo com as pessoas que estão sendo vítimas disso, né? Da doença, com os familiares e tudo mais. Determinadas coisas que a gente vê por aí e outras a gente nem perde tempo olhando, né? Porque é muita coisa que só Deus. Aí, Adaísa. Então, quando se pergunta quando será a consumação da era, né, Jesus vai e fala uma coisa totalmente diferente. Né? A resposta que eles esperavam. Fala assim, ó, vede que ninguém vos engane. Ou seja, fiquem atentos, fiquem vigilantes. Nós também. Então, quando alguém começar a falar aí não, vai ser em 2032 que vai começar o processo de regeneração da Terra, que a Terra vai estar regenerada. Vede, olha o que Cristo diz, vede que ninguém vos engane. Ou seja, fique atento, fique vigilante, se preparem. Não saia por aí acreditando em tudo quanto é bobeira, não. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Né? O Cristo, né, que significa, né, o ungido, o Salvador. E enganarão a muitos. Estarei na iminência de ouvir de guerras, relatos de guerras. Olhai e não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Então ele começa a dar os sinais aqui, né? Que ouvirá de guerra, né? Ouvirá de muitas dificuldades, mas não se alarmeis, porque é necessário que aconteça essas coisas. Aí a gente vai lá no livro dos Espíritos, das leis morais, das leis de destruição, flagelos destruidores, questão 737. Kardec pergunta aos espíritos, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um grau na escala de aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualifiqueis de flagelos, por efeito de prejuízo que vos causam. Né? A gente entende como flagelo porque nos prejudica, mas será que realmente é flagelo? Essa subversão, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Né? Então, quando o Cristo disse lá atrás, né, preste atenção, né, porque ninguém engana vocês, né, que muitas coisas acontecerão, vocês ouvirão de guerras, relatos de guerras. Ele falou o quê? Que muitas coisas difíceis acontecerão para dar uma mexida, né, para oportunizar, né, um crescimento, né, o progresso da humanidade, né, porque até então a gente está de cômodo, em determinada situação. Vou me melhorar para quê? Está tranquilo, não sinto nenhuma necessidade disso. Eu já sou perfeito. Aí vem flagelos, vem dores, com o objetivo de nos convidar a fazer uma reflexão. Né? E a gente pensa, olha, me machucou aqui, né? É a história lá do cachorro deitado na tábua de pregos, né? Tá lá chorando, faz o que esse cachorro está chorando? É só levantar dali, mas ele não tá na hora de levantar ainda. E de repente tem que vir uma dor mais forte, né, para causar nele aquele desconforto tamanho para que ele possa melhorar, né? Então, a gente vai lá ainda dentro do mesmo capítulo das leis morais, leis de destruição, na questão 744, e Kardec pergunta: que objetivou
a providência, tornando necessária a guerra, a liberdade e o progresso, né? Então, em muitas situações, né, a guerra vem como uma forma de libertação de domínios, né, de libertação de consciências, né, de fazer com que determinados povos, determinadas situações, possa acontecer o progresso, né? Desde que a guerra deve ser, por efeito, produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa, né? Então, em determinadas situações, se um dos lados, né, da guerra, do conflito, né, se vê aprisionado ao término, né, do combate, né, e é uma forma também de convidar esse outro lado, que se dá como perdedor, vamos dizer assim, entre aspas, né, a rever seus conceitos, né, a buscar o progresso e compreender até então como vinha sendo conduzido, né, a sua existência. Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, os conflitos, né, que o Cristo vem falando ali, para ninguém se alarmar, né, os conflitos, eles são necessários. E um dia chegará que eles não terão mais necessidade, porque as pessoas já vão ter compreendido, né, o seu objetivo na Terra, né, ter compreendido que a prática da lei de Deus, da lei de amor, de caridade, né, e de justiça, é que leva todo mundo, né, à felicidade. Então não haverá mais necessidade, todo mundo vai viver em harmonia, né? Questão 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então, ao longo da história, a gente vê, né, situações conflituosas ou de dificuldades em pontos do planeta, né? Guerra aqui, disputa ali, doenças, né, em determinados pontos. E agora, né, desde do ano de 2000, final do ano 2019, a gente vê o flagelo, aspas, né, a dificuldade a nível planetário, a nível mundial, onde todas as nações, onde todos os povos se veem pequenos, né, se veem totalmente vulneráveis, fragilizados, que por mais que você tenha todos os domínios de todas as armas, todo o amparato bélico, Essa internet é um problema. Oi, Aline. Aline. Oi, Aline. eu voltou aí, eu desliguei o vídeo. Ok. Né? Então, a humanidade se vê nas mesmas condições, né? Lógico que com suas, né, peculiaridades, né? Em forma de enfrentamento, em forma de adquirir medicação, etc, etc, né? Cada um com o seu cada um. Mas diante da situação em si, né? Da dificuldade, né? Desse flagelo, vamos dizer assim, todo mundo está na mesma situação, né? Aí vem um convite generalizado, né? Não foi mais pontual, né? Guerra não sei aonde, guerra na Síria, guerra no Golfo, guerra no, né? Que a gente vê ao longo, né?
da existência. Então, o Cristo, ele falou assim, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Ele disse assim, tranquilizem-se, porque é um processo educativo necessário, pelo qual a humanidade tem que passar. Né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque há muitas moradas na casa do meu Pai. Né? E a gente sabe que as moradas, né, são os mundos habitados. E nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Né? Então, essas situações conflituosas são necessárias para quê? Para nos convidar a melhorar, nos convidar a buscar, né, nos moralizar, a nos adiantar enquanto espíritos imortais. Então, não nos alarmeis. No mundo de provas e expiações, o mal predomina, e essas coisas são necessárias que aconteçam para que vocês possam, né, crescer, para que vocês possam evoluir. Ele falou que se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremotos em todos os lugares. Né? Ou seja, os flagelos serão dos mais diversos, né? Situações conflituosas das mais diversas. E a fome, a gente não pode entender fome apenas como fome de alimento físico, né? Mas como uma fome também no alimento espiritual, né? Como uma fome também no sentido de estar representando a ambição do ser humano, né? Que não leva em consideração o planeta que tem todas as condições para estar abrigando todo mundo, para estar atendendo a todas as nossas necessidades, mas que a ambição é tão grande que faz com que destrua a própria casa, né? Que destrua o próprio planeta. Né? E onde haja uma péssima distribuição de renda em determinados locais, né? Onde que impõe aos irmãos, né, condições de miséria, enquanto outros, né, estão em condições de excessos. Né? Então, dentro dessa linguagem do Cristo, a gente pode fazer muitas interpretações. Aí ele fala que terão terremotos, né, em muitos lugares, ou seja, situações, né, das mais variadas, de fenômenos naturais, né, de doenças, que são ocasionadas, por muitas vezes, em função da própria ambição do homem pelo desequilíbrio ecológico, né, pela destruição da fauna, da flora, e isso ocasiona das mais diversas doenças, né? Falta de água, né, e outras tantas coisas. Então, ele vai e diz, todas essas coisas, todas essas dificuldades, todos esses flagelos, são o começo das dores do parto, né? Ou seja, o parto, é o nascimento de um novo homem, é o nascimento de uma nova era, de um novo ser humano, né? Menos propenso ao mal, né? Um ser humano diferente para a construção de um mundo diferente, de um mundo melhor. Né? É isso que a gente espera. Então, quando a dor vem, quando a dor assola, quando os flagelos vêm e dão aquela mexida no sujeito, né? É justamente para isso. É para que haja dor do parto, né? Para que haja o nascimento desse outro ser, desse ser humano melhor, né? Que nós somos capazes de nos transformar. Então, a questão 7, alguma coisa, Laís? Estava falando, estava me lembrando. Não sei se vocês assistiram uma matéria com o Sebastião Salgado, aquele fotógrafo. Sebastião Salgado, ele estava muito assim, desesperançado, né, com a situação ambiental. Sim. Até que um dia ele deu uma... Eu não lembro exatamente o que aconteceu, deu uma mexida com ele. E ele começou um trabalho de plantio de árvores. Uhum. Não sei se vocês viram isso. Eu acho que até Caetano Veloso está junto com ele e tudo. E o que ele já plantou, gente, é uma coisa impressionante de árvores. Uhum. E a gente observa que essa conduta de reconstrução do meio ambiente, a gente está observando muito toda a parte da Terra, né? Uhum. Muitas pessoas fazendo um movimento pela questão do não desmatamento, né? Replantio, em lugares onde as nascentes estavam totalmente desprotegidas,
Nesse caso do Sebastião, por exemplo, Uhum. com essa plantação, houve toda uma recuperação dessas áreas onde as matas ciliares são muito importantes. Então, a gente vê assim, que a coisa está fervendo, né? Tem toda essa coisa negativa, mas ao lado há uma movimentação por um mundo melhor, né? Nessa busca desse mundo regenerado. Né? Acho interessante a gente pensar sobre isso também nesse momento. Né? Não vê que na África, né, já estão criando um corredor, né, que já está, acho que atravessou o continente de uma ponta a outra, acho já, né, que está delimitando o deserto, né, já não está se expandindo tanto, né, a recuperação, né, da vegetação naquele local. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem alguns, né, que ainda estão imbuídos desse olhar de destruição, outros tantos, né, já estão tendo a compreensão que não tem como destruir a própria casa, né, que há necessidade de preservação, porque é uma necessidade de autopreservação. Porque você vai para onde? Se sua casa vai ser destruída, você vai morar onde? Né? Então, no capítulo das leis morais, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 784, Kardec pergunta: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Aí o que os espíritos respondem: enganas-te. Observe bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai, dia a dia, reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. E isso até nos tranquiliza, nos acalenta, nos conforta, né? Que por mais, né, que a gente esteja vendo, né, que o mal está imperando, vamos dizer assim, que a quantidade do mal, né, está exacerbado, mas a gente está vendo que ele precisa chegar a um ponto que incomode a todos e que não está certo, né? Alguma coisa tem que ser feita diferente, que não adianta a gente querer resultados diferentes e fazer as mesmas coisas. Então, é uma forma de chegar ao limite para ver se acorda, né? Para ver se incomoda, para ver se as pessoas caem na real e veem, não, é necessário que a gente pare e vamos começar a refazer. Né? O homem, na questão 917, diz: deseja ser feliz. Quando compreender bem que o egoísmo, o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, que perturba todas as relações sociais, provoca dissensões, que do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esses vícios é incompatível com sua felicidade. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais terá necessidade de combatê-la. Quer dizer, então, às vezes o indivíduo precisa chegar, né, ao extremo para compreender que a forma como ele está conduzindo a sua vida, né, se ele está sendo ambicioso demais, se ele está sendo orgulhoso demais, né, se o ódio, o ciúme e todos esses vícios, né, esses maus sentimentos, né, fazem com que as relações sociais e interpessoais sejam prejudicadas, né, e que isso está o afastando cada vez mais das pessoas, né, que ele precisa rever seus conceitos, porque o ser humano foi criado para ser feliz. E esses sentimentos inferiores, né, ele só traz a infelicidade, né, só traz o sofrimento para aquele que faz. Então, a necessidade que ele caia na real. Né? Então, tudo isso é necessário para que o parto aconteça, né, para que nasça esse homem novo. Essas dificuldades todas sejam reconhecidas. Né? Então, Aline, Oi, a gente está vendo também que muitas pessoas já estão ficando assim, saturadas. E só há mudança quando há esse processo de saturação. Quando a pessoa fica exatamente. saturada, aí a gente começa o processo de mudança, de transformação, né?
quando incomoda, né, a ponto de você falar assim, não, eu preciso sair dessa posição que eu estou e assumir uma posição diferente, né? E isso tem que doer bastante. É o cachorro deitado na cama de prego. Enquanto não doer o suficiente, ele não sai dali, né? Então, nesses tempos, odiarão uns aos outros, né? Aí a gente vai lá no Evangelho e que nos diz o seguinte: a terra oferece um dos tipos de mundo expiatório, o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Santo Agostinho disse isso, né? Então, como nós sabemos que nós estamos no mundo de provas e expiações, né? E o Cristo deixa essa informação para a gente, que haverá esse ódio entre as pessoas, né? Que uns entregarão os outros, né? Dessas situações de guerra, de conflito, é porque a condição da Terra é esse mundo expiatório. E aqui está exilado quem? Os espíritos rebeldes, nós, que necessitamos aqui estar. E que ainda nos nutrimos desses sentimentos inferiores, né? De ódio, né? De entrega, de ciúme, né? E esses espíritos imperfeitos que nós somos, né? A predominância da matéria sobre o espírito é muito grande. Então, a propensão ao mal, né, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões decorrentes são muito presentes na nossa vida. Então, essa moralização, né, é buscar, né, o cumprimento das leis de Deus, que vão fazer com que nós tenhamos condições, né, de sair dessa categoria, né, de indivíduos tão infelizes, né, para buscar o propósito da vida, né, que é a felicidade. E muitos falsos profetas serão levantados e enganarão muitos. Aí a gente vai lá no livro no Evangelho, que fala que os profetas, né, são os enviados de Deus, que têm como missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E esses verdadeiros profetas, né, que o Evangelho nos traz, ele diz que os atos, né, são atos de humildade, são atos de atitudes modestas, né, que não tem nada de orgulho, né, que não tem nada de altivez, né, que é aquele que está ali imbuído realmente de fazer o bem pelo bem, né? E aí quando o Cristo deixa essa mensagem para a gente, que muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos, né? A gente pode lembrar, né, daqueles outros tantos indivíduos que a gente vê por aí, que utilizam-se da palavra de Deus, né? Utilizam do nome de Deus para fazer coisas contrárias ao que Deus, né, e ao que o próprio Jesus deixou de ensinamento para a gente, né? Utilizam-se, né, apenas no sentido de estar verbalizando, mas não de estar sentindo, né, os ensinamentos de Deus e os ensinamentos de Cristo. Então, vem com esse objetivo, né, de ludibriar, né, de realmente enganar a muitos. Então, quando ele diz lá, fiquem atentos, né, prestem muita atenção para não serem enganados, né, porque muitos dirão que é o Cristo, né, que é o Salvador, que é o Messias, mas, na realidade, utilizará o nome, né, proferirá versículos, mas a prática totalmente contrária, né, ao ensinamento do Cristo, né, e ao propósito de Jesus, né, que é amar ao próximo, né, que é respeitar o próximo, não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse com você. Porque se nós utilizássemos essa máxima na nossa vida, tudo seria muito mais tranquilo, né? A harmonia imperaria. Porque se eu não gosto que me tratem mal, eu não vou tratar o outro mal. Se eu não gostaria de não ter uma medicação, né, para tratar de uma doença minha, eu, enquanto um agente público, né, um administrador público, eu quero mais é que o dinheiro dos impostos sejam revertidos em benefício do bem comum. Eu quero mais que tenha medicação nos hospitais, nos postos de saúde, né, para que as pessoas recebam medicação, porque se eu tivesse doente, chegasse lá e não tivesse medicação, eu não gostaria, né? Então, a gente tem que estar muito atento, né? A gente tem que estar com as nossas
com as nossas consciências, né, libertas, porque um dos objetivos dos falsos profetas também é aprisionar mentes, né, que se utilizam da palavra com o objetivo de aprisionamento, não de libertação, né? Se não fizer isso, Deus vai castigar, né? A gente não sabe que existem pessoas que utilizam a palavra de Deus e Deus, o temor a Deus, né? Você não teme a Deus, né, utilizando Deus, né, como aquele Deus vingativo, não fez isso, em consequência vai ter aquilo, né? E isso vai aprisionando mentes ao invés de libertar. Porque Deus, como um pai amoroso, um pai de misericórdia e de justiça, né, ele compreende a fragilidade dos filhos. Ele não tem o condão de estar condenando ninguém eternamente, né, em função de não atender a determinadas funções. Sabe que nós somos frágeis, sabe que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos, né? Então, esse aprisionamento de mentes, de consciências, é uma coisa também que a gente tem que estar muito, muito atento, né? Porque o verdadeiro profeta, o verdadeiro emissário, né, de Deus para estar intermediando o homem, é aquele que tem como objetivo libertar consciências e não aprisioná-las, né? Continuando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E este evangelho do reino será proclamado por toda a terra habitada, por testamento a todas as nações. Então virá o fim, né? Então aquele que perseverar até o final, né? E esse perseverar, o que significa? Né? É aquele que seguir os ensinamentos de Deus, né? Seguir as leis de Deus, que compreender os ensinamentos do Cristo, né? E o evangelho será salvo, mas que salvação é essa? Né? Vai ser recolhido, né? para o céu, para as nuvens celestiais, né? Vai ser salvo nesse sentido? Ou é uma salvação no sentido de conquistas morais, né? De evolução espiritual, para que possa acompanhar esse processo, né? De transformação da Terra, né? Então, a gente entende esse processo de salvação, né? Como esse processo de elevação moral, para que você tenha condição de acompanhar, sair desse mundo de provas e expiações e alçar, né, um nível mais elevado junto com o planeta, que é um mundo de regeneração. E o evangelho será proclamado. Então, o Cristo já dizia lá no ano 31 que o evangelho seria proclamado. Ele não disse que o evangelho seria executado, né? Ele disse que o evangelho seria proclamado, né? No sentido de que as pessoas conheceriam o evangelho, né? Seriam capazes de pregar o evangelho, né? Estariam tendo assim convites e despertar de amor, né? E de propensão ao evangelho, e não executá-lo, né, propriamente dito, porque a execução do evangelho não é uma execução para o mundo de provas e expiações, né? A execução do evangelho é para mundos muito mais adiantados, né? Mundos celestiais, mundos felizes, né? Então virá o fim. Ou seja, virá o fim de um ciclo. Quando o evangelho for proclamado por toda a terra, por todas as nações, né? Quando o amor já começar a despertar nos corações, virá o fim. Virá o fim que de um ciclo evolutivo. Será concluído o período de provas e expiações, né? E encaminhar-se-á para um mundo de regeneração, né? Esse fim no sentido de ciclo evolutivo. Aí vem falando que as abominações, as dificuldades, e um trecho que nos chama muita atenção, que diz assim: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no terraço não desçam para pegar as suas coisas. A gente sabe que ele estava falando aqui, né, por símbolos, por alegorias. A gente fica, meu Deus do céu, que Judéia, que montes são esses, né? Que para não descer para pegar as coisas em casa, mas graças, né, à espiritualidade, nós temos a codificação para nos auxiliar. A gente vai lá no livro Caminho, Verdade e Vida, né, e busca informações a respeito disso no capítulo 140, que quando o título é Para os Montes. Aí assim Emmanuel nos fala:
referindo aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária. Então, Emmanuel nos confirma aqui, né, que o sermão profético ele está falando, né, de renovação, de transição do planeta, né? Aconselhou o mestre aos que estiverem na Judéia procurar os montes. A advertência profunda que, porque pelo termo Judéia, devemos tomar a região espiritual de quantos, pela aspiração íntima, se aproximam do mestre para a suprema iluminação. Então, a Judéia vem a ser a busca, né, pelo Cristo, né, no sentido de iluminação do seu próprio espírito, né? Então, continuando. E a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros desse gênero. Em todos os recantos estabelecem lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconstante das massas populares. 1948, o livro, né, que Emmanuel nos deixa. E a gente pensa que foi escrito hoje, né? A Baixada está repleta de nevoeiro tremendo. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham no sinistro clarão dos incêndios. A imagem na frente vem falando assim. Os montes, né, a fuga, né, da Judéia para os montes quer dizer as ideias superiores. Então, é indispensável manter os discípulos do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação elevada que o Senhor exemplificou na Terra. Ou seja, nos momentos de dificuldade, né, que os trabalhadores do bem, né, aqueles que buscam a iluminação, aqueles que buscam ser seguidores do Cristo, que eles fujam, né, dessas baixadas, das regiões de dificuldades, né, de nevoeiros, de trevas, vamos dizer assim, e que a gente possa caminhar para os montes, ou seja, para elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que possamos buscar as ideias superiores e a espiritualidade maior, né, para que a gente possa conseguir ultrapassar essas dificuldades, né, que a gente não desça do terraço, ou seja, dos lugares mais altos que a gente se encontra, para dentro de casa, ou seja, em busca das nossas próprias questões, que a gente pode entender aqui como questões materiais, que a gente se eleve, né? Que a gente vá para os montes em busca da espiritualidade maior. Aí, lá na frente vem falando assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí, nós vamos buscar também, no livro Vinha de Luz, a contribuição de Emmanuel para nós entendermos essa fuga, no que se trata essa fuga, que não aconteça nem no inverno, nem no sábado, né? Então, Emmanuel tem um texto que nos diz o seguinte, para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou o derradeiro recurso de tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui, com a sua existência, uma série de estações e uma relação de dias estruturados em precioso cálculo de probabilidade. Os trabalhadores, né, que saibam aproveitar a primavera da mocidade, o verão das forças físicas e o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice ou do sofrimento irremediável da terra. Quanto o ensejo do trabalho está findo, a possibilidade para determinada experiência jazem esgotada. Não é o fim da vida, mas o termo de preciosa concessão. É natural o servidor descuidado, que deixou para o sábado o trabalho que deveria executar de segunda, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Então, quando o Cristo fala aqui, orai para que a sua fuga não aconteça no inverno e no sábado, ele diz que
Aproveite enquanto você está na carne, quando você está com todas as forças, né? Não deixe a velhice bater a sua porta e nem o sofrimento nem a doença bater a sua porta para que você desperte. Que esse despertar ele tem que acontecer bem antes, né? Enquanto a gente tem condição de fazer um melhor aproveitamento da vida, que a gente tenha força, né, para lutar. Então, essa fuga é esse momento de despertar da consciência, né? Sair da condição de inferioridade moral, né, para uma elevação espiritual, né? Então, assim como os ciclos na natureza têm as suas estações, o ser humano também tem as suas estações, né? Então, que a gente possa aproveitar, né, a primavera, enquanto ainda somos jovens, né? O verão, quando nós temos ainda força física, e o outono, quando a gente já começa a refletir, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito na vida? E não deixar que o inverno, né, chegue de forma bem contundente, né, com aquele frio de enrijecer, né, os músculos e doer os ossos, né, para te convidar para fazer alguma coisa. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem condições para trabalhar. Então, é um convite no sentido dos trabalhadores, né, do Cristo, daqueles que buscam, né, ter o Cristo, de fato, como modelo guia, né, para aproveitar melhor a sua encarnação. E não deixar para que chegue o sábado. Porque no sábado não se trabalha. Aí vai ter que ser na segunda. E a segunda já pode ser uma próxima encarnação. E, de repente, nós já não estaremos mais na Terra. Porque a Terra pode ter avançado, né, no processo evolutivo, e nós não termos condições de chegar segunda-feira para trabalhar. Né? Então, é um alerta, né? Isso aí dentro lá do sermão profético, quando Cristo disse, né, orai para que a sua fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Aí Emmanuel vem nos esclarecer, né, que a gente aproveitar para a gente nos transformar e trabalhar, né, enquanto nós ainda temos condições de fazer isso. Mais adiante eu estou dando uma apressada aqui, porque eu estou vendo que a hora já está indo, né? Então eu estou dando uma acelerada. Aí vem falando, serão levantados falsos cristos e falsos profetas, né? Que a gente viu anteriormente a respeito dos falsos profetas, né? Mas aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Então, palavras por palavras, não se reconhecem, né, o homem de bem e muito menos um profeta, porque são os atos que vão avalizar o que realmente ele fala. Porque falar, dizem que até papagaio fala, né? Então falar é fácil, qualquer um pode falar. Agora, as atitudes é que vão, né, dizer de fato quem é aquela pessoa, né? Impossível é que Deus se sirva da boca de mentiroso para ensinar a verdade. Então, o verdadeiro profeta é um homem de bem. E quem é um homem de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, é aquele que pratica a lei de amor, é aquele que pratica a lei de caridade, é aquele que se autoconhece, é aquele que é bondoso, é aquele que é humanitário, que é benevolente, que perdoa, que respeita o semelhante, né? É aquele que age conforme os ensinamentos do Cristo. Isso não sou eu que estou dizendo, que está dizendo isso é a questão 918 do Livro dos Espíritos, né? É aquele que age conforme o Cristo. E o Cristo é o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de quê? De guia e de modelo, né? Guia a ser seguido e modelo a ser copiado, né? E a gente fala às vezes no automático, guia e modelo. Aí a gente vai guia a ser seguido e modelo a ser copiado, né? Então a conduta que nós devemos copiar, né, é do nosso modelo. Quem é o modelo? Jesus, né? Então é um modelo de compaixão, né? Um modelo de caridade, um modelo de respeito às diversidades, às diferenças, né? De misericórdia. Então, para o homem, né, para nós que vivemos na Terra, Jesus é esse tipo de perfeição moral que nós devemos aspirar, né, e devemos buscar enquanto humanidade, enquanto indivíduos que se predispõem ao crescimento espiritual. Então, em todos os tempos, ainda nos diz o Evangelho,
houve homens que exploraram em proveito de sua ambição, de seus interesses, dos seus anseios de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina, né? Daqueles que se intitulam no poder dito por eles, né? Dados por Deus, né? Para dominar as pessoas. São esses os falsos cristos, são esses os falsos profetas. A difusão das luzes destrói o crédito, a razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem, né? Então, à medida que nós temos conhecimento, à medida que nós estudamos, que nós realmente entendemos os propósitos de Deus, né, e os ensinamentos do Cristo, a gente não vai se deixar dominar, nem se aprisionar por qualquer fala, né? Se eu tenho uma consciência clara de quais são os ensinamentos de Jesus, qualquer um que fale em nome de Jesus, mas que haja diferente do que Jesus agiria, eu sei que é uma pessoa que não merece o crédito, não merece que eu o considere, né, como alguém que tenha autoridade para falar sobre o Cristo, por exemplo, né? Então, a difusão das luzes lhe destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. Então, à medida que o indivíduo tem esclarecimento, né, que as mentes são libertas, não vai cair na conversa de qualquer um, né? Então, o verdadeiro profeta se reconhece pelas características mais sérias e exclusivamente morais. Isso quem nos diz é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, item 5. Estamos chegando no final já, gente. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do homem. Onde estiver o cadáver, lá se reunirão os abutres. O que ele quis dizer que o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, né? Aí a gente começa a pensar, quais são as características do relâmpago? O relâmpago é algo que aparece de repente, né? Num curto espaço de tempo, né? Que traz uma grande energia, né? Muita luz, né? E diz aqui que o relâmpago, essa energia, essa luz, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. O Cristo, quando na Terra esteve, ele estava, né, em que região do planeta? Ele se encontrava no Oriente, né? Ele estava à direita do meridiano, então ele estava no Oriente. Então diz aqui que assim como o relâmpago sai de um ponto, né, da Terra e cruza até o outro, assim será também a vinda do homem. Então, isso que a gente pode compreender, que essa luz, né, do relâmpago, essa energia do relâmpago, seria a mensagem de amor trazida pelo Cristo, né, que sai lá do Oriente e atravessa o nosso planeta até o Ocidente, né, transborda, vamos dizer assim, né, a grosso modo, por todo o planeta, né, Rosemary? Por todo o planeta essa mensagem de amor, né? Que ela não estaria restrita, né? Apenas a um povo, apenas a uma determinada nação, né? Porque o que os hebreus pensavam, né? Que a vinda do Messias seria algo exclusivamente deles, né? Que seria aquele indivíduo que chegaria na maior pompa, né? Jamais imaginariam eles que chegaria, né, um sujeito que andava lá no meio só de gente, né, meio estranha, né, não tinha discriminação com ninguém, prostituta, cobrador de impostos, né? Jamais eles poderiam conceber uma coisa dessa, né? Então, a gente pode entender esse relâmpago, né? Como é essa energia da mensagem de amor do Cristo atravessando o planeta, né, de uma ponta a outra. O Messias, né, pela tradição, seria aquele indivíduo, né, aquele salvador, aquele enviado que teria como missão aproximar a humanidade de Deus e fazer com que as gerações futuras fossem mais amorosas, fossem mais fraternas, né? E aí a gente vê que Cristo, a proposta dele era justamente essa, né? Aproximar as pessoas de Deus,
acabar com aquela ideia daquele Deus vingativo, aquele Senhor dos Exércitos, mas e trouxesse uma mensagem de um Deus amoroso, né, de um Pai de misericórdia, de compaixão, aproximando o povo, né, de Deus, nessa compreensão de Deus, né, que passa a ser Pai, e é um Pai nosso, de todos nós, né? Então, que jamais a vinda do Filho do Homem seria restrita, né, apenas a um povo. Aí vem no final, lá no versículo 28, e fala: onde estiver o cadáver, lá se reuniram os abutres. Aí, meu Deus, quando a gente pensa que a gente está entendendo o negócio, vem um negócio mais complicado ainda, né? Mas aí, Emmanuel nos salva de novo. Lá no livro Pão Nosso, no capítulo 32, Emmanuel vem nos trazer um texto belíssimo, né? Que eu não vou ler todos para vocês, porque a hora já está bem adiantada, mas que o texto nos diz o seguinte, que esses cadáveres que vem sendo trazido aqui no sermão, né? Onde estiver o cadáver, lá estarão os abutres, seria um indivíduo, né? O ser humano, nós, que ainda estamos mergulhados em grandes dificuldades morais. Enquanto mais nós estivermos, né, inferior moralmente, com essas dificuldades morais, tanto mais nós atrairemos para perto de nós os abutres, né? E o que seriam os abutres? A gente pode entender os abutres, que como o próprio Emmanuel nos fala, né, como os perseguidores, como os obsessores, né? Porque estão ali de acordo com as nossas emanações, né? Então, é aquele corpo apodrecido que está ali atraindo esses abutres, né? Essas águias devoradoras que ficarão ali próximos, né? Com o objetivo de estar ali realmente destroçando aquele ser que eles se encontram, né? Então, aí ele vem dizendo que quando os campos se tornam limpos, essas aves voam para locais distantes. Então, quando nós mudamos nosso padrão de pensamento, quando nós nos moralizamos, quando nós evoluímos enquanto espíritos, nós não damos, né, condições de que essas aves, né, que esses abutres, né, se aproximem de nós de forma impiedosa, né, para estar ali nos degradando, né, nos ferindo, que na realidade é em função do nosso próprio convite, né? Então, essa luta é uma luta que nós temos que travar no nosso interior, né? Enquanto reconhecendo, buscando o autoconhecimento, né? Reconhecendo as nossas fragilidades e buscando nos melhorar, né? Então, já para terminando, né? E logo depois das provações daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará seu brilho, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Aí a gente vai na Gênese tentar entender isso, né? Porque como que pode, né, o sol se escurecer, né, as estrelas caírem do céu? Como que isso pode acontecer, né? Aí, o que a Gênesis, no capítulo 17, 55, nos fala? É de notar-se que entre os antigos, os tremores de terra, o obscurecimento do sol, eram acessórios forçados de todos os acontecimentos, de todos os presságios sinistros. Com eles, deparamos por ocasião da morte de Jesus, da de César e num sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzidos tão amiudadas vezes quanto são relatados, fora de ter-se por impossível que o homem não houvesse guardado deles lembranças pela tradição. Aqui acrescenta-se a queda das estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras mais esclarecidas que não há nisso senão uma ficção, pois que agora sabe que as estrelas não podem cair. Então, acho que vocês se lembram que lá no começo eu falei que quanto mais impactante, né, quanto mais miraculoso, quanto mais
de mais impacto fosse, né, mais as pessoas, né, registrariam. E o povo gostava disso naquela época. Então, o objetivo era impactar as pessoas, né? E ele deixou aqui um algo a mais para mostrar que aquilo ali não passava de símbolos, né? Que era impossível que as estrelas caíssem do céu quando nós adquirimos o conhecimento a ponto de entender isso, né? Que aquilo ali ele estava utilizando apenas, né, de alegoria. E continuando ainda, né, os últimos 2 versículos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Assim ele tinha que dizer, porque é assim que ele esperava que fosse, né? Ele não poderia dizer que ele que estava andando por ali, né, naquelas condições, né, de filho de um carpinteiro, cercado de pessoas de vida duvidosa, né, era o enviado de Deus, era o filho de Deus, era o filho do homem, era o Messias, aquele tão esperado por aquele povo tão orgulhoso, né? Ele enviará os seus anjos com grandes trombetas, e eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu até a outra extremidade. Então, o Filho do Homem, né, tinha um significado muito especial na tradição profética, que era o Messias, era o prometido, aquele que viria transformar a humanidade, como eu falei anteriormente, né, aproximando a humanidade de Deus, fazendo com que as novas gerações fossem mais amorosas, mais fraternas, mais bondosas. Então, como que o Cristo poderia falar da vinda desse prometido, tão esperado, né, se não fosse investindo dessa grande imponência que viria sobre as nuvens, com todo o poder e toda a glória, né? Porque era isso que eles esperavam, era isso que aquele povo esperava. Jamais eles iam compreender, né, que aquele sujeito que estava ali andando, lavando os pés, beijando os pés, né, cheio de poeira, atravessando léguas e léguas, caminhando a pé, fosse esse sujeito que eles estavam esperando, né? Então, eles jamais aceitariam, né, essa condição. Eles esperavam que chegasse ali um rei cheio de pompas, né, e colocasse a nação deles acima de todas as nações, trouxesse todo o brilho, né, todas as luzes voltadas para aquele povo ali. E era impossível anunciar para aquele povo vaidoso, para aquele povo orgulhoso, como um sujeito simples, humilde, que possuía apenas e tão somente, né, o poder moral que o Cristo possuía, como esse Filho do Homem tão esperado, né? Então, essas considerações que nós fizemos a respeito, né, do sermão profético, né, aliando a doutrina, a gente pode, né, compreender assim, que o Cristo veio nos advertir os discípulos a princípio, né, e, consequentemente, deixando essas informações, essas advertências para nós, no sentido de, por mais que fosse impactante, né, mais com o Consolador prometido, que nos possibilita ter uma interpretação mais ampliada, né, um olhar mais amplo, né, com uma compreensão mais extensa a respeito das informações trazidas no sermão, né, que não é para a gente se ter medo, né, não é para a gente se preocupar, né, para que a gente possa ter esperança, que a gente possa confiar, né, que a gente possa, que essa advertência não venha nos desesperar, né, que todos os processos dolorosos, todas as tribulações, todas as dificuldades pelo qual a Terra vem passando e ainda passará, né, são necessárias, como ele mesmo disse, não se aflijam, né? É um processo necessário, é um processo educativo que necessita, né, devido à mudança de estágio evolutivo do planeta, né? Que devemos tomar
ter preocupação e tomar conta, né, do nosso coração, do nosso mundo íntimo, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e que estejamos atentos e vigilantes, né, não apenas com nossos pensamentos, né, mas também com as pessoas, com as situações, porque ele mesmo diz que muitos serão enganados, né, que a gente não seja enganado, que a gente possa ter a convicção nos ensinamentos dele e pautar, né, os ensinamentos dele como, de fato, o guia para a gente seguir. A gente logo ligar a luz amarela e a luz vermelha diante de situações que sejam contrárias ao que ele faria ou que ele diria, né? Porque a transição, né, o processo de regeneração, ele deve acontecer, mas, como a própria Gênesis nos diz, que vai depender de cada um de nós, das nossas escolhas, né? E que essa transição, né, essa regeneração, primeiro ela tem que acontecer dentro de cada um de nós. Porque depois que ela acontecer dentro de cada um de nós, em que nós formos realmente pessoas do bem, né, que a gente tenha condições morais para isso, né, ela vai alcançar a todo o planeta. Porque o planeta nada mais é do que soma das individualidades, né? Então, eu me moralizando individualmente, consequentemente, né, a Daísa se moralizando, né, Anne se moralizando, Rosemary se moralizando, cada um se moralizando, esse conjunto é que compõe o planeta. Então, consequentemente, o planeta também se moralizará, né? Então, nós teremos um mundo regenerado. Aí vai dizer assim, mas Cristo não disse que vai ser em 2060, se vai ser em 2080. Mas nem vai dizer, né? Porque vai depender de cada um de nós. Então, essas tribulações, essas dificuldades, elas fazem parte desse processo educativo, né? E que as nossas escolhas equivocadas, né, típico de espíritos imperfeitos que estão exilados na Terra, que somos nós, né, fazem a todo momento. Então, aí às vezes vêm essas dificuldades, essas tribulações, justamente para nos tirar da zona de conforto e nos convidar à mudança. E a mudança para o progresso, né? Porque esse é o nosso objetivo, é progredir, porque nosso objetivo, a nossa meta maior é chegar à perfeição, né? Então, esses convites vão acontecendo para nos dar uma mexida e a gente fala assim, não, tá errado, vamos seguir em frente, tem que ser de forma diferente. Né? Então, ao contrário do que nós podemos concluir numa primeira leitura, com um sermão profético, achando que é algo, né, que é o fim do mundo, que tudo vai acabar, e como se fosse algo muito negativo, né? Eles nos deixam justamente uma mensagem de esperança, que o dia chegará em que viveremos em um clima de fraternidade, de amor, e até atingirá um novo patamar na escala dos mundos, onde o evangelho não será apenas proclamado, mas será vivenciado. E para isso precisamos estar vigilantes e muito preparados para isso, né? Espiritualizando-nos, auto-iluminando-nos, adquirindo autonomia espiritual, fé raciocinada, não acreditando nos falsos profetas, que eles estão em todos os segmentos religiosos, que a gente costuma muito apontar o dedo para o segmento do coleguinha, mas a gente esquece, né, de fazer as nossas reflexões a respeito de nós mesmos, né? E fazendo a reforma íntima, né, tão falada e às vezes muito pouco feita por nós, né? Para não alimentarmos esses falsos profetas. E nos servindo e buscar também não nos servirmos de cadáveres para os abutres, né? Porque os nossos pensamentos é que vão definir, né, as nossas companhias. Então, se os nossos pensamentos estão vibrando em uma frequência, a gente vai ter determinadas companhias. Se eles estiverem muito abaixo, né, de uma frequência tolerável, nós vamos estar convidando abutres para estar nos rasgando as entranhas, né? Então, acho feio, né? Isso, né? Mas falta o quê? É por aí mesmo. Então, a gente tem que oferecer aquilo que a gente tem de melhor, né? Não só para nós, para o outro, mas como para nós mesmos. Então, esse convite, eu acho que o sermão profético nos deixa, né? E que a gente possa ser, né, esses escolhidos, né, que tanto foi falado aí, mas escolhidos não por como se diz, por conveniências, né, mas por mérito, né, que a gente possa ter condições, né, de melhoramento, de moralidade, de transformação, de sermos realmente pessoas melhores,
para termos condições de acompanhar o mundo de regeneração e assim sermos os escolhidos, né? Não por conchavo nem por conhecimento de A e B e C, mas por merecimento próprio. E eu acho que é isso que eu tinha que falar na noite de hoje. Acho que falei demais, nem sei. Eu espero que a galera tenha gostado, né, gente? Porque, na verdade, ele requisita, né, Aline, muito mais tempo, né, para uma análise. Ele é muito grande, ele é muito profundo. Você fez isso em 1h25, né, mais ou menos. E uma coisa puxa a outra, e, né? Ele é muito profundo. Então, a gente está agradecendo a você. Eu só gostaria de lembrar para o pessoal, porque eu acho que as páginas de Emmanuel, elas merecem ser lidas e relidas, pessoal. Então, lembra aí para a gente. Caminho, Verdade e Vida é o capítulo... Deixa eu acompanhar o slide aqui, que aí eu vou de baixo para cima. Sobre os cadáveres. Tá. Pão Nosso, capítulo 32. Ok. Vinha de Luz. Calma aí. Vinha de Luz, que fala sobre a fuga, capítulo 113. Ok. E o capítulo Verdade e Vida... que é Para os Montes, é o capítulo 140. Eu vou colocar depois no nosso grupo, pessoal, esses textos para vocês terem acesso. Eu já botei lá o sermão, para quem quiser voltar lendo, e a gente vai fazer essas referências feitas por Aline também. Tem uma frase de Suzana aqui que eu vou ler. Enquanto você falava, Suzana escreveu aqui. O clarão que o relâmpago produz se assemelha, então, à luz do amor que Jesus nos trouxe e que clareia as trevas. Muito legal essa reflexão. Então, pessoal, a gente vai caminhar para a nossa prece, agradecendo a todos, mas agradecendo de forma especial a Aline, né, pela sua disposição de estar aqui conosco. Alguém tem um rápido algum comentário, alguma coisa assim rapidinha, ou eu posso ir para a prece? Adaísa? Adaísa, eu só queria realmente agradecer a Aline. Eu não conhecia a exposição dela, eu fiquei encantado. E eu gostaria muito que você colocasse para a gente lá no grupo todas essas referências, porque foram muitas referências, né? E a gente tenta captar tudo, mas a gente acaba deixando passar alguma coisa. Mas foi muito rico mesmo, tá, Aline? Do fundo do coração. E eu queria fazer um elogio pura e simplesmente à Adaísa, porque a Adaísa hoje está radiante, eu não sei por quê. Não sei se ela fez o cabelo, se cortou o cabelo. É alguma coisa que você fez, mas no início da reunião eu falei, a Adaísa fez alguma coisa nesse cabelo. A gente faz alguma coisa dos cabelos. Alguma coisa você fez aí, sei, para adoçar a gente. Mas... É isso aí, Carlos. Eu vou pedir para a Aline colocar, inclusive, para mim. Eu tentei anotar aqui, mas eram muitas perguntas do livro dos Espíritos. Aí, se você puder passar para mim os números, aí eu também coloco para eles que eles gostam. Agora, gente, só lembrando que a nossa live está gravada. Se vocês quiserem também rever, é só depois ir no canal do 21º Seu. E lembrando que a Aline tem muito material da Casa de Caridade Maria Frank, no canal do YouTube, né, Aline? E eu vou agendar, porque ela é muito atarefada. Ai, Jesus! No segundo semestre, a gente vai pegá-la para as parábolas, porque ela tem assim, reflexões interessantíssimas
nas parábolas também. Aí lá para frente, vamos deixar ela refrescar, eu vou convidá-la para ela fazer uma parábola para a gente aqui, uma ou duas, sei lá, conforme ela achar melhor, porque tem sido excelente o que ela faz no Maria Frank com relação a isso. Muito legal, muito produtivo. Então, a gente fica feliz, né, que vocês tenham gostado. E 4 palavras que está no livro Renúncia me vêm à mente. Que a Alcione diz: conhecer, meditar, sentir, vivenciar. Eu acho que essas 4 palavras têm que caminhar com a gente, porque é sair da coisa cognitiva, né, e ir para o coração, ir para a nossa vida. Sair dessa coisa só do pensar, né, e caminhar para o sentir. Vamos, então, caminhar para a nossa prece. Ô, Roberto, você ia falando alguma coisa? Desculpa. Só para fechar aí, né, a outra profecia, né, que está em João 10,16, então haverá um só rebanho e um só pastor. E esse que é o objetivo de chegar, né? Onde vai ser quebrada as barreiras aí das fronteiras, né? E todos serão um só. Mas eu acho que quando já, não nesse mundo de provas e expiações, né? Mas de regeneração, talvez a gente consiga chegar para lá. Essa outra profecia aí que eu queria completar aí. Tá bom? Isso. E a gente hoje vamos fazer a prece, pessoal, de uma forma diferente. Vamos fazer com uma música, e durante a música eu convido vocês para que a gente faça uma vibração pelo nosso planeta, colaborando com o nosso governador, com esse mestre, com esse guia de nossas vidas. Aí, antes de você soltar a música, Daí, eu só gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, e por vocês terem ficado firmes aí até o final, porque aí essa hora todo mundo já está cansado, né? E às vezes pode ficar até maçante, né? Muita informação, de vocês terem, né, feito a gentileza de permanecerem até o final. Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo Nazareno, esse mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, a gemidos de aflição. Já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo,
caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os caminhos. Sim, Senhor, o teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o bem ao mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, Senhor. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, o teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o Vem, Senhor, meu Senhor, Gente, então, uma boa noite para todos. Bom final de semana. Boa E quem noite. quem é do Tchau. curso de Joana, nós temos Boa nosso noite. no próximo sábado, às 15 horas. Tchauzão, gente. Obrigadão, Aline, mais uma vez. Tchau, pessoal. Tchau, Nada. tchau. Namastê. Tchau, gente. Namastê. Tchau, tchau. Tchauzão, gente. Até a próxima. Obrigada, Aline. Tchauzão.